Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esse texto está em Mateus capítulo 4, versículo 11. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. E se você tem interesse em receber diariamente devocionais bíblicos, versículos bíblicos e também os vídeos que eu posto aqui no canal, se inscreva no meu novo canal no WhatsApp e o link vai estar na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Então vamos para o texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 11, está narrando o final, a conclusão da história da tentação que Jesus sofreu no deserto. Nós sabemos que Jesus teve um grande ministério nessa terra e ele, como um ser humano aqui nesse plano de vida terreno, sabia muito bem o que lhe estava reservado. Ele sabia qual era a sua missão e também sabia quem ele era. E ele estava ali no deserto, não foi em vão. Inclusive, quem o levou ao deserto foi o próprio Espírito de Deus. Nós lemos na Bíblia Sagrada que após Jesus Cristo ser batizado por João o Batista ali no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto com um propósito. E qual propósito era esse? Ser tentado pelo diabo. Talvez você possa achar isso estranho, o Espírito de Deus colocar Jesus Cristo, colocar uma pessoa para ser tentada. Mas você precisa entender, e é um ensino que está bem claro na Bíblia, que Deus, ele permite que nós sejamos provados, porque é necessário que nossa fé seja provada. É claro que no caso de Jesus Cristo, os propósitos vão muito mais além do que simplesmente provar a fé. Jesus Cristo veio de Deus, ele sabia quem ele era muito bem e ele vinha sendo preparado desde a sua infância. Inclusive, os judeus são grandes conhecedores da palavra de Deus desde a sua infância. Então, Jesus Cristo tinha um grande conhecimento da palavra e ele estava sendo preparado para exercer o seu grande ministério. Ali, quando lemos a história em que Jesus foi tentado pelo deserto, nós vemos que ele estava em um período de jejum. Então, além de seu conhecimento bíblico, do seu grande conhecimento da palavra de Deus, ele também estava sendo preparado no jejum. E não se esqueça de que ele havia recebido o Espírito Santo quando ele acabou de ser batizado no Jordão. E Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. No último dia, Satanás veio com suas investidas, tentando impedir o plano de Deus na vida de Jesus Cristo e também, é claro, na vida de toda a humanidade. Mas, graças a Deus, quem estava ali sendo tentado pelo diabo não era eu, não era você, não era outro ser humano qualquer, mas era ele, o descendente de Davi, o Filho de Deus, aquele que foi gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria. Portanto, era impossível Satanás vencer a Jesus. Mas nós precisamos entender que mesmo Jesus tendo uma natureza divina, ele também possuía a natureza humana. A própria Bíblia nos explica, nos ensina que Jesus Cristo, ele foi homem e ele sofreu tentações, porém sem pecado. Não se achou engano nenhum na sua boca,
Portanto, não existe aí injustiça nessa aprovação, conforme alguns podem pensar. Mas vamos olhar para o exemplo que podemos tirar de Jesus nesse relato da tentação no deserto, para nós aplicarmos em nossas vidas. Até agora, nós falamos da preparação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre esteve se preparando. Assim, nós também precisamos estar nos preparando diariamente, meditando na palavra do Senhor diariamente, lendo a palavra, refletindo, pesquisando, estudando, aprendendo, tendo esse contato diário com a palavra. O Espírito Santo, ele nos revela conhecimentos, ele alimenta a nossa alma, ele fortalece o nosso espírito. Nós precisamos também estar sempre orando, todos os dias. A Bíblia, ela é enfática no ensino da oração. O Senhor Jesus Cristo foi um homem de muita oração. Ali em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, está escrito que uma certa vez Jesus Cristo se levantou de madrugada, estando ainda escuro. Ele saiu de casa, se retirou para um lugar deserto e ficou ali orando. Nós entendemos através desse texto, desse versículo, que Jesus Cristo era um homem de frequente e constante oração. Além, é claro, de outros relatos da Bíblia que demonstram que Jesus passou a noite orando e estava orando em determinados lugares. Então, o outro exemplo do Senhor Jesus que nós tiramos para as nossas vidas é uma vida constante de oração. Buscar a face de Deus em oração, para termos contato com Ele, comunhão, relacionamento, para fazer nossas petições, para interceder também pelas pessoas. E é claro, não podemos fugir desse assunto. Existe tempo para todas as coisas, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, o tempo da aprovação na vida de toda pessoa chega. Existe o tempo de ser preparado. Na escola, por exemplo, existe o tempo, o período da matrícula. Depois da matrícula, nós já temos ali agendado o dia de início das aulas. E durante esse curso das aulas, durante o ano, existe ali um cronograma, as matérias que os alunos vão aprender. E durante esse tempo, frequentemente, de tempo em tempo, em espaços de tempo, existem as avaliações, ou conforme outros dizem, as provas. E nessas provas existem uma nota mínima para que a pessoa seja considerada apta para passar para o próximo ano, para o próximo nível. Ou seja, existe um requisito mínimo para que a pessoa, para que o aluno em uma escola seja aprovado. Em nossa vida não é diferente. Deus também, e Ele está constantemente nos ensinando. Ele permite diversas e variadas situações que servem também para nos ensinar, para nos amadurecer, para que nós venhamos aprender cada vez mais sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre as coisas da vida e também sobre o próprio Deus. E como existe um tempo para todas as coisas, nós também precisamos chegar no tempo da provação, assim como Jesus Cristo teve o seu tempo. A Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério por volta mais ou menos ali dos 33 anos de idade. E o seu ministério durou aproximadamente 3 anos. Eu posso ter errado aqui a data, depois você faça uma pesquisa. Jesus Cristo, o seu ministério durou por volta de 3 anos. Agora, a data que ele iniciou, eu posso estar me confundindo. Eu acho que foi uns 30 anos, não sei. Mas você pode pesquisar isso aí caso você tenha interesse. O interessante para nós aqui, para nós aplicarmos em nossas vidas, é entender o seguinte: a maior parte da vida do Senhor Jesus Cristo, o maior tempo que ele viveu,
ele ficou sendo preparado. Ele esperou chegar o seu tempo. E quando chegou o seu tempo para exercer o seu ministério, ele precisou primeiro ser provado, passar por um intenso teste. E esse teste está relatado ali na Bíblia Sagrada, em Mateus, no capítulo 4. Ele foi tentado no deserto, ele passou por uma preparação, ele ainda estava no seu período de preparo, jejuando por 40 dias. E então veio o diabo, o Satanás, o chefe, o principal dos anjos rebeldes, dos demônios, tentar o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo não foi derrotado. Saiba que você também pode ser tentado pelo próprio diabo, pelos demônios mais fortes, nas situações mais difíceis, e você pode sair dessa provação sendo um vencedor. Jesus Cristo disse o seguinte: sem mim vocês nada podem fazer. Se você tiver Jesus Cristo, você pode sim vencer todas as dificuldades, toda e qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando. Basta você crer em Deus, crer na sua palavra, estar em Cristo, em obediência com a palavra de Deus, em comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai. E outro ingrediente que não pode faltar além da fé é a perseverança. Dessa forma, a sua vitória é garantida. Até mesmo porque a Bíblia diz o seguinte: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quem está no mundo é Satanás, é o príncipe deste século, o Deus com letra minúscula deste século. Porém, Deus o Pai e Jesus Cristo, o Filho, eles habitam em nós através da pessoa grandiosa e maravilhosa do Espírito Santo. Portanto, se você estiver nele e ele estiver em você, com certeza você vai vencer qualquer dificuldade, qualquer provação e qualquer tentação. Lá no texto que eu li para nossa reflexão, no versículo 11, no capítulo 4 de Mateus, está dizendo que o diabo deixou Jesus, ele abandonou Jesus, ele foi embora. E logo em seguida, os anjos de Deus vieram e o serviram. Mas por que Satanás foi embora? Ele foi embora porque ele não foi capaz de vencer o Senhor Jesus Cristo. Assim acontece na minha vida, assim acontece na sua vida. Os espíritos malignos, os demônios, o diabo, a todo momento eles tentam nos tragar, eles tentam nos destruir. No Novo Testamento nós temos esse ensino. Satanás, ele anda ao nosso redor como leão, buscando alguém para que ele possa tragar, alguém que ele possa destruir. Mas a pessoa que está firme no Senhor Jesus Cristo, a pessoa que está vigilante, constantemente e diariamente, buscando a Deus, refletindo e meditando na palavra, orando e jejuando, buscando agradar a Deus em tudo, obedecer a palavra, essa pessoa com certeza não será tragada por esse leão que representa a pessoa de Satanás, do diabo. Esse é mais um dos segredos que nós temos. Não tinha como Satanás ter tragado ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era inteiramente fiel e obediente a Deus. Até mesmo antes de ele ser tentado no deserto, Deus já havia testificado sobre Jesus Cristo, pois a Bíblia relata que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando ele saiu da água, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus Cristo e ele foi visto em forma de uma pomba. E naquele instante, as pessoas que estavam ali ouviram uma voz que veio do céu dizendo: "Este
é o meu filho amado em quem eu me agrado. Em outras traduções bíblicas vai dizer: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. O que tem em uma pessoa para que Deus tenha prazer nela? Quais são os requisitos que nós precisamos ter para que Deus se agrade de nós, para que Ele tenha prazer em nós? Eu poderia dizer vários, mas eu vou dizer apenas um: obediência. A pessoa que obedece à palavra, a pessoa que obedece a Deus, ela agrada o coração de Deus. Ela gera satisfação, ela gera prazer no coração de Deus. Esse é um dos segredos para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas, inclusive em nosso relacionamento com Deus e em nossa vida espiritual. Então, até agora nós vemos aí alguns ensinos, alguns exemplos da parte de Jesus e alguns segredos para que nós consigamos permanecer no caminho de Deus sem sermos derrotados por Satanás, vencendo toda e qualquer provação. Precisamos estar preparados na palavra. Precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, porque Jesus Cristo ele recebeu o Espírito Santo após ser batizado. E para te adiantar aqui, te dar uma dica, para você ser cheio do Espírito Santo é necessário você ser uma pessoa obediente a Deus. Quanto mais você obedece e agrada a Deus, mais Ele derrama do poder dele sobre você, mais Ele te enche com o Espírito Santo. E nós precisamos também ser resistentes, perseverantes, não ceder às tentações. Esse é o último e principal ponto aqui com base nesse texto aqui dessa passagem de Mateus capítulo 4. Porque Jesus, conforme relata a Bíblia, foi tentado por Satanás 3 vezes. O diabo, ele realizou 3 investidas contra Jesus. Porém, Jesus Cristo resistiu àquelas tentações. Nós não podemos dizer que Jesus não foi tentado, que ele não sentiu alguma atração ou desejo, ou passaram alguns pensamentos na mente dele, até mesmo porque a Bíblia não diz. Mas, sendo ele um ser humano, você acha que ele não foi tentado? O próprio texto diz: a tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Porém, Jesus Cristo, homem, filho de Deus, descendente de Davi, ele não deu lugar à sua natureza humana. Ele resistiu àquelas tentações. Ele resistiu à honra, à glória, ao status de ser considerado um filho de Deus, a ponto de poder, se ele quisesse, transformar as pedras em pães. Afinal de contas, ele estava faminto, estava jejuando há 40 dias. Ele resistiu também às paixões do mundo, à glória do mundo. Ele também resistiu à tentação de ser protegido pelos anjos, evitando se lançar do alto do templo, como o próprio Satanás lhe havia sugerido. Em nossas vidas nós enfrentamos diversas situações, várias propostas do diabo, do inimigo, nos são apresentadas. E assim como Jesus Cristo rejeitou aquelas propostas do diabo, nós também precisamos rejeitar as propostas do inimigo, as propostas do mundo, as propostas do maligno. Lá no livro de Tiago, no capítulo 7, está escrito: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Basta você resistir. O diabo não é mais forte. O diabo não é mais poderoso, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E no versículo 8 do capítulo 4 de Tiago, ele continua: submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, isso aí é uma dica, é uma receita, é um ensino, é uma
revelação da parte de Deus muito poderosa para nós. Basta crermos e colocarmos em prática, porque se depender de Deus, a nossa vitória já é garantida. Agora, cabe a mim e a você fazermos a nossa parte para que nós venhamos vencer todas as dificuldades, todas as provações, todas as tentações e no fim Deus venha nos aprovar, nos concedendo a nossa vitória. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos glórias, te agradecemos e te glorificamos, Pai, por esse momento de refletir e meditar na Tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, pela vida do Senhor Jesus Cristo, pelo exemplo que Ele deixou para nós e pelos ensinos do Senhor deixado para nós registrados na Tua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher de poder, de unção, de autoridade, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha aumentar o nosso temor pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Pai, aperfeiçoa o nosso espírito, fortaleça o nosso espírito, que o Senhor venha nos amadurecer espiritualmente e que nós venhamos vencer, meu Deus, e resistir a todas as tentações, todas as ciladas do inimigo. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal que tenta contra nós, que o Senhor venha desfazer todo e qualquer mal que foi feito contra as nossas vidas. Deus, eu te peço que o Senhor aumente a esperança, aumente a alegria, aumente a fé dessa pessoa que está me ouvindo e que o Senhor venha tirar do coração dela toda inquietação, todo medo, todo desespero, toda a dúvida. Tira, meu Pai, toda a incredulidade e coloca, meu Pai, enche o coração dessa pessoa com a fé na Tua palavra. Fé no Senhor Jesus Cristo, fé no Senhor. Coloca paz, meu Deus, no coração dessa pessoa. Apazigue a alma dessa pessoa, meu Deus. Mostre para ela, meu Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, a casa dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Pai, a família, o relacionamento conjugal, o casamento. Abençoe o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais. Abençoe também os amigos, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho. Abençoe, meu Pai, o ambiente que essa pessoa trabalha, o ambiente que ela vive, que ela mora, e também o ambiente que ela está neste momento me ouvindo. Que o Senhor venha, meu Pai, cessar toda contenda, toda inimizade, toda briga, toda confusão, toda discórdia, que caia por terra toda inveja. Que o Senhor manifeste a paz, a alegria e a presença do Senhor neste lugar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida financeira dessa pessoa que está me ouvindo, que não falte nada na vida dela. Envia, meu Pai, a provisão financeira, a provisão material, o alimento, o vestuário e qualquer coisa que essa pessoa esteja precisando. Que o Senhor abençoe essa pessoa, meu Pai, com saúde. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder, o Teu milagre, curando essa pessoa, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida desta pessoa. Pai querido, nós também te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. E nós também te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.